Êxodo capítulo 20, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos falar todos a uma só voz? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, a tua palavra foi lida e nós dependemos do teu Santo Espírito que está aqui no nosso meio para iluminar nossa mente, para que a gente seja exortado, seja alimentado através da pregação nessa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, derrame a tua bênção sobre nós, ó Deus. Não permita que nenhuma das aflições, dos incômodos, das preocupações que nos aflige, venha nos atrapalhar nesse momento de ouvirmos a voz do Senhor. Que a nossa mente esteja cativa à tua palavra e que o nosso coração esteja aberto a ouvir a voz do Senhor, para que todos nós que estamos aqui nessa noite sejamos edificados através do teu poder. É isso que pedimos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, em 1974, o mundo assistiu pela televisão a algo inédito. O presidente dos Estados Unidos, então Richard Nixon, renunciou ao cargo. E o escândalo do caso foi um caso chamado Watergate, e revelou uma rede de mentiras, revelou espionagem, revelou obstrução de justiça, que abalou a confiança no presidente e também uma desconfiança geral em toda a nação americana. Mas o problema ele não começou com grandes crimes, mas em pequenas distorções, pequenas negações, que se tornaram uma teia impossível de se esconder. Nixon entrou para a história americana e a história mundial não apenas como mais um presidente americano. De George Washington a Donald Trump, nós temos 46 presidentes, e apenas Richard Nixon renunciou. Ele entrou para a história como aquele presidente que renunciou, que deixou o cargo por uma mentira. E esse episódio mostra que a mentira, ela corrói não só a reputação de uma pessoa, mas ela também corrói a confiança de toda uma comunidade. Ela destrói relacionamentos, ela mancha nomes e cria cicatrizes que demoram décadas para ser apagadas. E é exatamente sobre isso que Deus fala no 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E ao nos chamar para viver na verdade, o Senhor ele não está apenas nos dando um código ético, Ele está nos convidando a refletir o seu próprio caráter. Por quê? Porque Deus é conhecido como o Deus da verdade. E em um mundo onde a mentira é estrategicamente celebrada, Deus nos convoca para um compromisso radical. Ele convoca o seu povo a um compromisso radical: nada além da verdade. Esse é o tema do nosso sermão de hoje: nada além da verdade. Mas para entender a profundidade desse mandamento, como nós temos feito nos outros mandamentos que vimos até o momento, nós precisamos ver 3 realidades que ele revela. A primeira delas é que a verdade ela é estabelecida como um reflexo de Deus. Esse é o primeiro ponto do nosso sermão. Em segundo lugar, nós vamos ver que a mentira ela é como uma violência contra o próximo. Então a verdade reflete o caráter de Deus e a mentira ela é uma violência contra o próximo. E por fim, nós veremos um chamado a edificar com a verdade. Então, meditando nesse tema, nada além da verdade, nós vamos ver a primeira verdade no texto bíblico, que é a verdade como reflexo do caráter de Deus. O texto bíblico é um texto curto e dá até para a gente gravar: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é o 9º mandamento. E todos nós sabemos que mentira é errado. Mentira é errado. Contudo, nós estamos tão habituados a manipular a verdade com vistas a obter vantagem pessoal, que nós temos dificuldade em manter a linha contra a falsidade. Um colunista da revista Time, ele escreveu, abre aspas, a injunção contra dar falso testemunho, inscrita em pedra e trazida por Moisés do topo do monte, sempre provoca emoções ambivalentes e conflitantes. Por um lado, quase todo mundo condena mentir. Por outro, quase todo mundo mente todos os dias. Meus irmãos, quando Deus nos dá o 9º mandamento,
O contexto aqui é que Israel estava sendo moldado pelo próprio Deus como uma comunidade santa. Se você estava aqui hoje pela manhã, você ouviu a aula sobre Levítico, e nós vemos que a tônica do livro de Levítico é: sede santos porque eu sou santo. E o Senhor aqui, então, quando Ele dá este 9º mandamento, Ele está trazendo para que o povo desenvolvesse atributos que são comunicáveis do Senhor: verdade, fidelidade. Então, Deus está dando mandamento para que o povo pudesse refletir o seu próprio caráter. Mas no contexto antigo, em que os tribunais dependiam quase que exclusivamente do testemunho oral, dizer a verdade não era somente algo relacionado à ética individual, mas algo que preservava a justiça e a paz na comunidade. Não tinha câmeras, não tinha áudios a serem gravados, não tinham gravadores de áudio. Então, mentir em um tribunal era de fato romper com o tecido da aliança e atacar diretamente a obra de Deus entre o seu povo. A frase "não dirás falso testemunho contra o teu próximo", em hebraico, ela pode ser traduzida literalmente como "não responderás contra o teu próximo como testemunha enganosa". O verbo responder ou dar testemunho, ele é usado em contextos judiciais. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 18, a gente vê esse verbo sendo usado em contextos judiciais. E ele indica que a mentira aqui condenada, ela não é uma mentira genérica, mas especialmente aquela que prejudica o próximo num julgamento ou em uma causa. A palavra próximo aqui no nosso texto, ela indica que o processo que ocorre dentro da comunidade da aliança. O próximo aqui é literalmente aquele que faz parte também da aliança com Deus, é o irmão, não só irmão biológico, mas é o irmão de povo de Deus. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que, ainda que o mandamento primordialmente fale do próximo no conceito de aliança, nós precisamos lembrar que ele não se limita a isso. Por que ele não se limita a isso? Afinal de contas, Jesus ensinou que todo mundo é o nosso próximo. Jesus disse isso em Lucas 10, a partir do versículo 25. Portanto, o que Deus condena mais especificamente no 9º mandamento é a testemunha mentirosa. Alguém que testemunha falsamente contra outra pessoa, acusando a outra pessoa de um crime que ela não cometeu. A raiz do mandamento, então, ela não é apenas não falar o que é falso, mas não se colocar em uma posição que seja usado para distorcer a realidade, porque isso seria trair a própria natureza do Deus que é conhecido como Deus da verdade. Em toda a Escritura, a verdade ela não é apresentada apenas como um conceito, mas um atributo do próprio Deus. Falar a verdade, portanto, é falar sobre quem Deus é. E Ele é chamado de o Deus da verdade. E também é aquele que é abundante em fidelidade. O que Deus diz é tão confiável quanto o próprio Deus, porque a palavra de Deus e quem Ele é se misturam. A sua palavra é a medida de toda a realidade, como o Salmo nos diz. E Ele é o rochedo, cujas obras são perfeitas, porque todos os caminhos do Senhor são juízo, e nele não há injustiça. Mas enquanto Deus é verdade, a mentira, por sua vez, é a marca registrada de Satanás. O oposto de Deus não é simplesmente o mal abstrato, mas um engano ativo. E Jesus identifica o diabo como o pai da mentira, e como aquele que peca desde o princípio. João vai dizer isso em 1 João capítulo 3, versículo 8. Se você se lembrar, no Éden, a primeira ação de Satanás foi distorcer a verdade de Deus. Por isso a mentira ela não é apenas um ato errado, ela não é uma quebra moral e ética, ela é uma rebelião contra o próprio caráter divino e uma aliança com o inimigo de Deus e do povo. Mentir é fazer aliança com Satanás. No Novo Testamento, a revelação da verdade, ela atinge o seu clímax em Cristo. Quando os judeus prenderam Jesus e levaram Jesus até Pilatos, Jesus ele foi interrogado.
E no final do interrogatório que Pilatos faz para descobrir se havia alguma culpa em Jesus, Pilatos vira para Jesus e pergunta para ele: o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus já havia respondido essa pergunta, quando ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vejam, irmãos, a verdade ela não é apenas um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus, aquele que vive e reina, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que prometeu o Espírito da verdade para guiar aqueles que o seguiriam, aquele que intercedeu diante do Pai para que todos os seus discípulos fossem santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E Cristo Jesus é apresentado como o Logos divino, o Logos encarnado de Deus, porque como João afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim, o 9º mandamento é mais do que um regulamento jurídico, ele é um reflexo do Deus que não pode mentir, ele é um chamado para o seu povo ser como Deus, em união com Cristo. Então, se você está em Cristo, se você está unido através da fé a Jesus Cristo, você está unido à verdade, e compactuar com a mentira, mentir, meias verdades, não deve fazer parte daquilo que você é agora em Cristo Jesus. Quando somos verdadeiros, não apenas evitamos um pecado, mas nós refletimos o caráter do nosso Pai Celestial, porque a integridade nas palavras, ela é parte essencial do nosso testemunho cristão. Mentir, exagerar ou omitir deliberadamente é romper com a missão de sermos sal e luz nessa terra. E em um tempo de fake news e também de grandes manipulações de narrativas, o cristão ele deve ser o mais comprometido com a checagem dos fatos, com a honestidade e também com a clareza. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é: as minhas palavras sobre os outros fariam sentido se Jesus estivesse ouvindo na sala ao lado? Será? Conta-se que um outro presidente americano, também muito conhecido, Abraham Lincoln, ele uma vez percorreu vários quilômetros para devolver um troco a mais que ele havia recebido, porque para ele, honestidade não era apenas uma virtude política, mas uma obrigação moral que definia o seu caráter. Assim também deve ser o cristão, deve ser conhecido por não suavizar a verdade, ou contar meias verdades, mas por falar o que é certo, mesmo quando custa caro. Paulo chama a igreja de coluna e baluarte da verdade, lá em 1 Timóteo 3,15. Isso significa que a comunidade da aliança, ela é chamada a sustentar e exibir a verdade diante do mundo. Não só a verdade bíblica, aquilo que está registrado na palavra de Deus, mas viver a verdade. Quando a igreja mente, quando a igreja exagera, quando a igreja manipula, quando a igreja distorce, ela não apenas quebra um mandamento, mas ela desmorona como coluna e deixa de cumprir a sua função como testemunha, seja como igreja, coletivamente, ou seja, individualmente. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses para um fato que já é comprovado. Fofoca aproxima. Fofoca é usado por muitas pessoas como um subterfúgio de aproximação, de desenvolvimento de relacionamentos. Não caia nesse erro, não caia nesse erro, fuja de fofoca. Se alguém começar a chegar perto de você, está todo mundo conversando normal, ela chega assim: ei, você ficou sabendo? Se falou baixo, às vezes está só as duas pessoas, e a pessoa vem falando baixinho, já é sinal de que aquilo que ela está contando não deveria ser ouvido por outras pessoas. Sabe o que você tem que fazer nessa hora? Repreenda. Ô meu irmão, eu não queria saber disso não. Se tem alguém que talvez sempre que te vê, quer puxar algum assunto, quer falar de alguma coisa ruim de alguém, repreenda, mas repreenda em amor. Olha meu irmão, se você não me levar a mal, eu não queria ficar sabendo desse assunto mais não. Ou se for alguma coisa ruim de alguém que seja verdade, e aquilo mais não vai edificar em nada, é só um fato para botar para fora, para fofocar, né?
você pode dizer assim: olha, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Não seja alguém que fica de conversinha fiada, que fica falando da vida alheia, porque isso não combina com o povo de Deus. O povo de Deus é conhecido como o povo da verdade. E o povo da verdade não fica tentando denigrir a imagem alheia, porque a gente vê o outro como um próximo, como alguém que é feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas se a verdade, ela reflete o caráter de Deus, a mentira, por outro lado, ela revela o inimigo e a influência desse inimigo, e ela se torna uma arma perigosa contra o próximo. A mentira é uma arma perigosa contra o próximo, e é sobre esse impacto destrutivo da falsidade que eu quero refletir com vocês agora no segundo momento. Então a gente vai olhar agora sobre a mentira como violência contra o próximo. E vejam, no 9º mandamento, a proibição, ela não é simplesmente não mentir, mas não dar falso testemunho contra o teu próximo. A expressão contra o teu próximo, como nós já vimos, ela mostra que o foco não está apenas no ato de dizer algo falso, mas principalmente no impacto relacional e social dessa falsidade. Próximo aqui se refere àquele que faz parte do povo, aquele que está em aliança, a qualquer membro da comunidade. Se a gente tivesse que modernizar esse texto aqui, a gente não precisa fazer isso, mas trazer para os nossos dias o conteúdo bíblico, era assim: não diga falso testemunho contra o teu irmão da igreja. Basicamente é isso, e isso também pode se expandir para todo aquele que nós também devemos considerar como próximos. Portanto, quebrar esse mandamento não é apenas ferir um princípio abstrato de verdade, mas é praticar injustiça ativa contra outra pessoa, destruindo reputação, destruindo credibilidade e dignidade. No sistema da aliança, onde a justiça e a verdade eram o fundamento da vida comunitária, o falso testemunho era uma traição não somente ao próximo. O falso testemunho era algo que agredia a paz comunitária, a ordem do ambiente. Falar mal do outro poderia destruir toda uma construção social. E se no contexto de Israel, o falso testemunho era especialmente grave porque podia custar a liberdade ou a vida de alguém. No nosso tempo, isso continua igualmente perigoso, embora às vezes com alguns disfarces sutis. Hoje a sala do tribunal não é mais um espaço físico diante do juiz. Ela pode ser um grupo de WhatsApp da família, ela pode ser a conversa com os colegas de trabalho na hora do almoço, ou até mesmo as postagens nas redes sociais. Compartilhar uma informação sem confirmar é espalhar um comentário depreciativo sobre alguém ou omitir deliberadamente um fato importante que pode ter consequências destrutivas. Palavras falsas ainda destroem reputações. Palavras falsas ainda afastam amigos, dividem famílias e prejudicam igrejas. Em ambientes digitais, uma frase maldosa ela pode alcançar centenas de pessoas rapidamente, e é impossível recolher aquilo que foi espalhado. Apagar o que escreveu não resolve o problema, só evita ainda de ser disseminado, mas como dizem por aí, o print é eterno. O 9º mandamento, então, ele nos chama a uma vigilância dupla. Primeiro, para examinar as nossas palavras. Não só o que dizemos, mas como e por que dizemos. Porque você pode estar falando a verdade sobre alguém, mas aquilo não edifica em nada. Você pode estar falando de um fato, mas aquilo não vem edificar em nada. Então a gente tem que meditar sobre isso. Segundo, nós devemos avaliar o impacto que as nossas palavras terão sobre a vida do próximo. Quando a Escritura ordena não dar falso testemunho contra o teu próximo, ela está nos lembrando que cada vez que nós falamos de alguém, seja num tribunal ou numa conversa casual, nós estamos diante de Deus.
o juiz de toda a terra. E um dia nós seremos julgados pelas nossas mentiras. Isso significa que um cristão, ele não deve ser conhecido como alguém rápido para passar adiante o que ouve. E tem muito crente que é assim. Infelizmente nós fazemos isso. Ficou sabendo na última? Geralmente esse é o tipo de palavra que é um prenúncio de uma conversa que não deveria acontecer. Mas a gente não pode ser conhecido assim, como aquele que é rápido para passar adiante, mas nós devemos ser alguém conhecido como servos de Deus, como um guardião da reputação alheia. Eu tive a oportunidade de conviver com um pastor. Ele não foi meu pastor propriamente, mas era um pastor amigo. Na época de marcenaria eu fiz alguns serviços para ele e depois a gente ficava longas horas conversando e acabou fazendo uma amizade. E uma das coisas que eu admirava muito nele é que na época a igreja de onde eu era estava passando por um momento muito difícil, de divisão, o pastor saindo, um grupo indo com ele, uma confusão danada. E ele sempre me perguntava, como é que está lá? E eu contava para ele, e ele nunca alongava a conversa. Ele sempre devolvia a conversa com conselhos fortalecedores. Ele sempre devolvia, cuidado, não vá por esse caminho, né? Toma cuidado, né? E me pastoreava nesse sentido. E nós precisamos ser conhecidos como pessoas assim, como guardiões da reputação alheia, pronto a proteger e não destruir. O nosso compromisso com a verdade, irmãos, como servos de Deus, ele não é opcional. Você não tem opção em guardar a verdade, porque guardar a verdade é um reflexo daquilo que Deus é. E se você está em Cristo, você obrigatoriamente precisa refletir o caráter do Senhor. E a Escritura, ela apresenta que a mentira, ela não é apenas como um erro ético ou uma falha moral, mas ela é um ato de violência contra o próximo, por extensão, contra o próprio Deus. Mentir contra o próprio Deus. No Antigo Testamento, falsidade e injustiça eram duas coisas que estavam intimamente ligadas. Em Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 a 19, se depois você quiser marcar esse texto, se tiver alguém que você conheça que é um fofoqueiro, você tem que ler esse texto para ele. Provérbios 6, 16 a 19. Por que eu estou destacando esse texto? Porque Provérbios 6 coloca a testemunha falsa, aquele que profere mentiras, entre as coisas que o Senhor abomina. E alguém que tem a língua perversa, o fofoqueiro, o mentiroso, ele não só é abominado pelo Senhor, mas como Provérbios 6 vai colocá-lo na mesma prateleira das mãos que derramam sangue inocente. Pois leia lá, Provérbios 6, 16 a 19. E nesse texto, a mentira ela é colocada no mesmo patamar de crimes violentos. Por que isso? Porque uma mentira tem poder de destruir vidas, de destruir reputações, de destruir relacionamentos. Meus irmãos, nós temos que zelar pela verdade. Nós vivemos num momento tão alarmante relacionado ao campo jurídico, que nós vemos coisas assim que nos causam medo, ainda que sejam exceções, mas nós ouvimos dizer de pessoas que acusam o outro, e na verdade aquele que acusa que deveria mostrar o que o outro fez. Mas imagine, nós vivemos num país onde ser homem é algo perigoso. Que é isso, pastor? Mulher também é perigoso. Não, ser homem também é algo perigosíssimo. Porque se você trabalhar com alguém e você, de repente você é o chefe daquela pessoa e você, como homem, vai mandá-la embora, aquela pessoa pode te acusar de coisas que você jamais fez, e isso vai destruir a sua reputação. Você talvez vai ter que passar a vida inteira mostrando que nunca fez isso. A gente vê casos de casais que se divorciam e a mulher segue a sua vida e o ex-marido pega o filho, leva na delegacia e acusa o então novo companheiro de pedofilia. E ele começa a responder um inquérito.
Porque pelo testemunho de uma criança de 6, 7 anos, que foi manipulada, e eu sei que às vezes existem verdades nisso, mas vejam, o perigo, a mentira, ela pode destruir a vida de alguém, ela pode destruir a vida de alguém. Então a mentira, ela é colocada no mesmo patamar de crimes violentos. Por quê? Porque ela pode destruir vidas. Eu contei para vocês esses dias aqui um episódio de um pastor que a esposa passou mal e ele foi sozinho para a igreja, e então no meio do caminho ele encontrou uma outra irmã, que também estava indo sozinho, o marido não foi à igreja, e ele gentilmente quis dar uma carona para ela. E ele parou: minha irmã, entra aí, vai a pé não. Ele deu uma carona, e quando ele chegou na igreja, alguma boca movida por Satanás disse assim: olha só, o pastor chegando com a irmã fulano de tal, de cabelinho molhado. Isso acabou com o ministério daquele pastor naquele lugar. Ele teve que ir embora da igreja por causa de uma mentira, por causa de algo que não era uma verdade. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, até mesmo no campo político. Eu sei que você pode ter preferências de A ou B, mas tome cuidado ao falar contra alguém, seja do vereador, seja do líder comunitário, seja do governador, seja do presidente. Cuidado, porque você pode estar quebrando o 9º mandamento. Tenha cuidado, não seja alguém rápido em dar opinião. Nós vivemos numa época de tanta velocidade nas informações, que a pausa nas conversas, elas já nos incomodam. Te incomodou? Parece que aquele que discursa tem que ser uma máquina de palavras. E às vezes, meus irmãos, quando nós somos perguntados de alguma coisa, nós temos que dar uma pausa e pensar e refletir. Parece que a nossa capacidade de comunicação deve ser igual uma rede social, deve ser igual uma IA, que você pergunta e em 3 segundos ela responde um conteúdo gigantesco. Nós não somos assim. Você precisa pensar. Eu sei que às vezes é ruim quando a esposa pergunta alguma coisa e você está pensando em silêncio, e ela fala assim: e aí? Eu falo assim: não, estou pensando, meu amor. Porque nós não podemos às vezes a gente dá uma resposta rápida e a gente se arrepende. A gente tem que demorar para responder, tem que pensar muito bem, tem que avaliar naquilo que nós vamos responder, porque senão a gente pode fazer uma escolha errada. E a lei mosaica reconhecia o impacto social da mentira e ela estabelecia penalidades severas para o falso testemunho. Se isso fosse aplicado hoje, ainda bem que a lei civil Cristo aboliu. Em Deuteronômio 19, é mais um texto que você pode ler depois, Deuteronômio 19, de 16 a 19, se alguém fosse pego mentindo em um tribunal, ele receberia a mesma pena que aquele outro que, se fosse condenado, receberia. Então, um mentiroso que estava talvez mentindo sobre a divisa da cerca de alguém, se ele fosse pego na mentira, e se a pena daquilo ali fosse apedrejamento, ele seria apedrejado e morto. Não era apedrejamento só para ficar dolorido, não, e botar salompas depois. Não, era para ser morto. Então, esse princípio, ele reforçava que distorcer a verdade nunca é um ato neutro, mas um ataque direto à justiça e à paz da comunidade. E percebam o seguinte: nós temos que ser tão zelosos nisso, porque às vezes nós mentimos sem perceber a consequência daquilo. Imagine o seguinte: eu, como um capixaba, percebo que aqui em Barretos todo mundo faz da via única 2 vias, porque a alegação do barretense é que cabem 2 carros, mas é uma via larga. Algumas são dupla, mas a maioria dentro da cidade é uma via só, simples. E aí você vê pessoas andando, forçando ali buzina e pisca o farol, você fala assim: meu Deus do céu. Você joga para a direita ou para a esquerda, né? Geralmente é para a direita, você tem a brilhante oportunidade de arrancar a porta de alguém. Então você tem que andar com muito cuidado. Mas imagine que alguém te fez isso. Você estava andando ali no meio, e aí de repente alguém buzinou para você e piscou o farol, e você jogou de lado para a pessoa ir embora. Está com mais pressa que eu, deixa ele embora.
né? Você diminui um pouquinho e a pessoa vai embora. Só que aí quando você chega em casa, você está tomando um café ali com a família ou com algum amigo e você vai dizer assim: rapaz, hoje eu estava andando ali no centro, o cara piscou o farol para mim e ficou nervoso, eu fui abrir o vidro e falei: ah, vai embora, rapaz. E você não fez nada disso, você só jogou para o lado. Às vezes a gente faz esse tipo de coisa, a gente aumenta coisas que nós não fizemos. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque é dizer falso testemunho, não contra o outro, mas de um fato que aconteceu diferente da realidade. Você está contando uma mentira. E o Novo Testamento, ele mantém essa perspectiva, e ele aprofunda. Jesus experimentou na própria carne as consequências e o peso de uma mentira, de uma falsa acusação, porque ele foi condenado baseado em testemunhos distorcidos. A sua crucificação, do ponto de vista humano, foi fruto de uma injustiça verbal. Isso nos lembra que cada vez que nós distorcemos fatos sobre alguém, nós nos colocamos no mesmo caminho daqueles que distorceram as verdades com relação a Cristo, aquele que é conhecido como o justo. O apóstolo Paulo, ele liga o compromisso com a verdade à comunhão da igreja. Em Efésios 4, 25, o apóstolo Paulo vai dizer: deixai a mentira e falai a verdade com o teu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, mentir contra o irmão é ferir o corpo de Cristo. João, por sua vez, o apóstolo João, ele declara que toda mentira vem do maligno. Nós não ensinamos os nossos filhos que a mentira é coisa do diabo, que o pai da mentira é o diabo, é aquele que mente desde o princípio. Sabia, crianças? O pai da mentira é o diabo. E se vocês contarem mentira, vocês estão tendo um pai espiritual que não é Deus, é o diabo. Credo, pastor? É isso mesmo. Vocês precisam contar a verdade. Então, ainda que algum coleguinha de vocês um dia vire assim: não conta para o seu pai não que a gente fez. Ainda que alguém te leve para algum lugar e fale assim: olha, eu vou fazer tal coisa com você, e não conte para ninguém. Você é um filho de Deus, você conta a verdade, você não esconde a verdade. E tudo o que acontece com vocês, vocês têm que contar para o papai e para a mamãe. Não pode haver segredos com o pai e com a mãe. Então, se você quebrou alguma coisa, não espere o pai e a mãe ver que quebrou. Vai lá e fala: seu pai, eu estava brincando de bola, eu não vi, esbarrei, derrubei aquele vaso que era da sua tataravó. Provavelmente você vai ficar de castigo, você vai ser disciplinado, mas é melhor dizer a verdade. Ainda que você quebre alguma coisa no colégio, na época que a gente era criança, hoje em dia as crianças não fazem mais isso, né? E eu não estou dando ideia aqui não, viu? Mas a gente pegava papel higiênico, molhava e jogava no teto do banheiro da escola. E aí quando o pai ia buscar, a minha escola da minha casa era longe, mamãe ia me buscar a pé. E geralmente, sempre quando acontecia essas coisas, tinha alguém podando alguma árvore na rua. E aí o caminho era penoso. Então, pais, não negociem quando o seu filho mentir. Ensine para ele que ele deve dizer a verdade. Crianças, não digam mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Nós temos aqui também alguns jovens e adolescentes. Não minta para ganhar alguma vantagem. Não minta para se vangloriar, para mostrar que você é mais daquilo que você de fato é. É melhor dizer a verdade. É melhor entregar um trabalho mal feito do que copiar de alguém e ganhar a nota que você não merecia. É melhor fazer uma monografia com muita dificuldade, ficar acordado até de madrugada para fazer e tirar 7, rasinho, só para passar, do que pagar para alguém para fazer e você ganhar uma nota que não é sua. E você vai apresentar para o professor como se fosse seu. Isso é mentir, isso é faltar com a verdade. Mentir contra o irmão é ferir o próprio corpo de Cristo. Mentir fatos é ferir o corpo de Cristo. Toda mentira ela vem do maligno. E na consumação, a mentira ela será totalmente
excluída na nova criação. Não haverá mentira na Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 8 e 22, 15 afirma que todo aquele que ama e pratica a mentira ficará de fora da cidade santa. Então o mentiroso ficará de fora da cidade santa. Isso indica que viver na falsidade é incompatível com a vida eterna, é incompatível com o povo de Deus. Dessa forma, o Antigo Testamento é claro em dizer: a mentira, ela não é apenas uma quebra do 9º mandamento, é ferir a imagem de Deus no próximo, mentir contra alguém, dizer falso testemunho contra alguém, é romper o pacto comunitário e se alinhar com o pai da mentira. Falar a verdade, portanto, não é só para nós, servos de Deus, um dever ético, mas um ato de amor e de fidelidade ao Deus da aliança. Conta-se que um homem arrependido de ter dito falso testemunho contra uma outra pessoa, que se envolveu em uma terrível enrascada por conta do falso testemunho, esse homem se arrependeu e ele foi procurar o pastor. E o pastor, então, ao ouvir o que aquele homem tinha dito, ele falou que ele estava profundamente arrependido, ele queria saber como que ele poderia reparar aquilo. E o pastor mandou ele voltar para casa. Ele sabia que esse homem criava galinhas. E ele mandou então esse homem pegar uma galinha, matar uma galinha, e no caminho de volta para a casa do pastor, ele mandou esse homem ir despenando a galinha no caminho, arrancando e soltando as penas. Aí o cara falou assim: rapaz, ó, ficou barato, para eu pagar a penitência aqui, vou dar uma galinha para o pastor e está tudo certo. Quando ele chegou lá, ele de novo: e aí, pastor, e agora? E o pastor voltou ao assunto. O pastor disse: para você reparar o dano que você causou dizendo falso testemunho, basta você voltar pelo caminho que você veio agora e recolher todas as penas. E ele falou: é impossível. E o pastor falou: exatamente, é impossível reparar o dano. Quando a palavra é dita, ela vai pelo vento, e você não sabe aonde ela vai chegar. Essa história, ela nos ilustra a natureza devastadora do falso testemunho. Quando uma mentira ela é proferida, ela não fica confinada ao espaço onde ela foi dita. Ela é como penas levada ao vento. Ela se espalha sem controle, ela alcança lugares, ela alcança pessoas que talvez nós jamais conheceremos. O que começa com uma frase descuidada ou com uma insinuação maliciosa pode atravessar barreiras, pode gerar interpretações distorcidas e criar feridas profundas na vida de alguém. O problema é que, mesmo que haja arrependimento, as consequências já se espalharam. Podemos pedir perdão a Deus e Deus nos perdoa, mas a pessoa já foi atingida, a mentira já foi proferida. Nós devemos pedir perdão, tanto a Deus quanto à pessoa, mas nós não temos como recolher as penas que já lançamos no vento. É por isso que Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Uma mentira não apenas fere, ela cria uma cadeia de injustiça que pode durar anos. Anos. E depois de entender, e eu espero que você já tenha entendido, o estrago que a mentira causa, nós precisamos nos perguntar: o que Deus espera que a gente faça diante do 9º mandamento? A resposta é simples: usar a nossa língua para construir e não para destruir. Se a mentira espalha penas que não podemos recolher, a verdade, ela planta sementes que nós podemos cultivar. E é para essa missão de edificar com a verdade que Deus nos chama. Nós somos chamados para edificar mediante a verdade e não a mentira. Então, em terceiro e último lugar, nós vamos ver agora o chamado a edificar com a verdade. E se no contexto original de Êxodo 20, 16, o foco era evitar um testemunho falso que destruísse o próximo, o novo testemunho, agora visto no Novo Testamento, ele amplia o alcance positivo desse mandamento. O mandamento do 9º mandamento é: não dirás.
parece que tem só um peso negativo, né? O que você não deve fazer, mas nós vimos até agora que todos os mandamentos, quando dizem não, ele também está nos mostrando o que nós devemos fazer. Não basta só não dizer falso testemunho, você precisa ser alguém que possui uma língua que edifica, uma língua que constrói. Não há neutralidade na verdade na vida daqueles que servem ao Senhor. Falar a verdade, no texto bíblico, né, o apóstolo Paulo fala, o texto que a gente já leu, Efésios 4, 25, ele diz: deixai a mentira. Veja, ele está fazendo uma ponte com o 9º mandamento: não dirás falso testemunho, ou seja, deixai a mentira. Mas Paulo agora, ele aplica o conceito do 9º mandamento, e ele amplia, e ele diz: e falai a verdade. Então, como servos de Deus, nós não só não podemos falar mentiras, ou dizer falsos testemunhos, mas nós precisamos falar a verdade. Falar a verdade. Não significa apenas comunicar informações corretas, mas viver de forma verdadeira, com coerência entre as palavras, entre as ações e entre o caráter. Você talvez já teve não sei se a gente pode falar privilégio, eu acho que é infelicidade, de conhecer alguém que talvez era até da própria igreja, ou era de alguma igreja conhecida. E quando nós imaginamos que alguém é membro de alguma igreja, nós imaginamos que ele vive pela verdade, ainda que nós tropecemos, ainda que a gente falhe, mas nós tentamos viver pela verdade. E aí quando você vai ver essa pessoa lá no trabalho, ou na empresa que ela tem, ela vive de um jeito completamente distorcido, um jeito alterado da verdade, e nós precisamos viver pela verdade, seja nas mínimas coisas. Há um tempo atrás eu recebi uma pessoa para fazer orçamento, e aí ele me deu o preço do orçamento para algum trabalho aqui na igreja, e ele disse assim: é com nota? Eu falei assim: não, porque se for sem nota, eu posso dar um desconto. E eu sabia que ele era da igreja. Eu falei assim: meu amigo, pagar imposto não é fácil não, né? Ele: não, se tiver que pagar imposto, a gente não consegue manter o negócio aberto. Então talvez é melhor a gente não ter o negócio, do que viver na mentira. Eu sei que é pesado, eu sei que a nossa carga tributária é algo terrível, mas se para você manter um negócio você precisa burlar a lei, é melhor não ter esse tipo de negócio. Vai ser CLT, vai prestar um serviço público. Se for para você ter uma empresa e não pagar os impostos devidos, é melhor não ter essa empresa, porque é faltar com a verdade, é burlar. Ou imagine outra coisa, naquela época em que o leão fica voraz, e aí todo mundo tem que declarar o imposto de renda, e aí você chega lá com o contador e dá o CPF até do seu papagaio, para ter algum desconto no imposto, e tenta colocar tudo, e existem contadores que fazem mágicas, mas mágicas para o lado ruim, para o lado do engano. Paulo então ele coloca aqui a prática da verdade dentro do contexto da união orgânica do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, e significa que qualquer falsidade ou omissão, ela prejudica não apenas a pessoa diretamente atingida, mas todo o corpo, todo o corpo. Além disso, o texto que nós lemos de Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10, ele associa a prática da verdade à nova identidade do cristão. Aquele que está em Cristo é aquele que deixou de mentir e agora vive pela verdade. Você fala assim: mas pastor, tem hora que eu solto umas mentiras aí. Todos nós somos assediados por isso. Mas Paulo está falando aqui contra a prática da mentira. Mentir é uma luta que nós temos que ter contra ela, nós devemos lutar contra isso, mas nós devemos buscar viver pela verdade. Quando nós erramos, nós buscamos nos corrigir diante do Senhor. A vida em Cristo ela é marcada por uma nova criação moral e espiritual, e a integridade no falar é sinal dessa transformação. O seu vocabulário, quando você é alcançado pelo Evangelho, ele muda.
Não que você vai começar a chamar todo homem agora de varão e mulher de varoa, não é isso. Isso é evangeliquez barato. Mas você vai buscar falar a verdade, você vai buscar ter palavras que edificam, não porque você quer parecer, mas é porque você foi transformado pelo Senhor. Então você é influenciado por essa nova transformação. O livro de Provérbios, ele também destaca o poder construtivo da verdade. Provérbios 12, 18 vai dizer que a língua do sábio promove cura. A língua do sábio promove cura. Então a palavra verdadeira, ela é vista como instrumento de restauração. Mas por fim, a consumação bíblica, ela mostra que a eternidade será habitada apenas por aqueles que andam na verdade. Isso revela que viver pela verdade vai além de um dever temporário, mas é uma preparação final para o reino celestial. Nós já vivemos aqui o que nós vivemos como uma centelha aqui, aquilo que nós vamos viver lá. Assim, então, fica claro que a obediência ao 9º mandamento, ela não é apenas evitar o mal, mas praticar ativamente o bem, usando a verdade como instrumento para edificar, para unir, para promover, e não para destruir. Tem gente que tem uma língua pesada, tem gente que é ruim até da gente ficar perto, porque ela vive proferindo mentiras, vive falando mal do outro. Eu espero que nenhum de vocês seja assim, mas se você convive com alguém assim, repreenda em amor. Se for um cristão, então, você pode até ser mais duro um pouquinho. Irmãos, falar a verdade vai além de uma mera obediência daquilo que a gente está vendo hoje aqui. Falar a verdade é um reflexo do caráter de Deus em nós, espelhando aquilo que nós fomos alcançados. Charles Spurgeon, ao falar sobre a língua, comentando esse texto aqui, ele diz que a língua pode ser um chicote nas mãos do diabo, ou instrumentos nas mãos de Deus. O que tem sido a sua língua? Um chicote ou um instrumento bom nas mãos de Deus? Um chicote, ele fere e afasta. Aquele estalo do chicote amedronta qualquer um. Mas um instrumento constrói e edifica, aproxima. Em qual das duas opções você se encaixa? O cristão, ele é chamado a falar a verdade, e ele é aquele que a cada frase escolhe ser um instrumento de Deus. E veja, aqui eu quero falar diretamente aos casais. Às vezes, quando os casais passam por aqueles momentos de crise, e aí a conversa fica um pouco mais acalorada, algumas verdades são ditas com casca e tudo, são ditas sem amor. Mas você pode falar assim, mas eu estou falando a verdade. É a 10ª vez essa semana que ele faz a mesma coisa, e eu estou chamando a atenção dele. Mas veja, falar a verdade sem amor fere tanto quanto uma mentira. Falar uma verdade sem amor, ela ofende. Então você deve ter uma língua que é instrumento de verdade, mas que é um instrumento amoroso, é um instrumento construtivo. Em um mundo onde as palavras são jogadas como pedras, Deus nos chama para usar a nossa boca como ferramenta de construção. Falar a verdade não é só dizer o que é certo, mas é dizer de uma maneira que edifica, que aproxima, que promove paz, e isso vale para tudo na nossa vida. Na conversa com o seu cônjuge, na maneira como você exorta o seu filho, no conselho para um amigo, na disciplina dos filhos, no que você escreve nas redes sociais. Às vezes tem pais que erram por tentar educar os filhos através de uma imposição dura e rígida. Não estou dizendo que você não tem que ser firme, mas se o seu filho tem o mau costume de levantar e não arrumar a cama, e ele já está adolescente, isso mostra 2 problemas. Isso mostra que você não ensinou direito, ou você ensinou direito e ele é um rebelde, ou ela, e aí você precisa educar. Mas para educar,
não é falar alto e gritar e dizer, você é um relaxado, ainda que ele seja, ainda que você encontre pacote de biscoito debaixo da cama, todinho jogado pelos cantos, formiga já criando ali, ainda que seja assim. Eu já fui adolescente e sei bem o que a gente faz, mas nós devemos chamar os nossos filhos e ganhá-los pela simpatia, exortando em amor. Percebam como que seria diferente. Eu sei que às vezes o sangue ferve e a gente não consegue segurar a língua, mas percebam como é diferente. Você chama, meu filho, faz favor, olha o estado do seu quarto. Você é um rapaz bonito, um rapaz educado, eu tenho te educado para viver bem nessa vida. Você acha que combina com você um quarto desse jeito? Por favor, arruma o seu quarto. É melhor, não é? Do que ser alguém que grita, vai arrumar esse quarto logo, seu relaxado. Isso não edifica, ainda que seja uma verdade, não edifica. A Bíblia vai dizer, e nós já vimos, e eu quero reforçar esse ensino, que nós somos membros uns dos outros, e isso significa que, quando eu falo a verdade, eu fortaleço o corpo de Cristo, mas quando eu minto, eu distorço e eu enfraqueço o corpo de Cristo. Então, antes de falar, antes de postar, antes de compartilhar, faça 2 perguntas simples: isso é verdade? Isso constrói? Porque às vezes pode ser verdade, mas não vai construir nada, não vai construir nada. Se a resposta for não para qualquer uma delas, guarde para você, não compartilhe. A verdade nas mãos de um cristão não é uma arma para ferir, mas é uma semente para ser plantada, regada. Plante com cuidado, regue com amor e colha relacionamentos saudáveis. Uma igreja unida testemunha e glorifica o Senhor, mas vivendo na verdade. E eu quero concluir, irmãos, lembrando a você que hoje, quando nós olhamos para o 9º mandamento, nós percebemos que ele é muito mais do que um chamado moral para não mentir. Eu espero que você tenha percebido isso. Ele é um convite para nós refletirmos o caráter do Deus da verdade. Ele é um convite para nós rejeitarmos tudo aquilo que vem a ser falsidade, tudo aquilo que fere o próximo. E ele é um convite para nós usarmos as nossas palavras para edificar e para promover a paz. Mas se formos sinceros, todos nós já falhamos nesse 9º mandamento. Talvez você falhou nele hoje. Todos nós já distorcemos fatos para nos proteger. Já repassamos informações sem confirmar e depois vimos que era mentira. Já silenciamos quando deveríamos defender alguém injustamente acusado. Cada uma dessas atitudes é uma traição ao Deus da verdade. Mas aqui agora entra, mais uma vez, a beleza do Evangelho. Aquele que é a verdade encarnada, Jesus Cristo, ele se colocou no lugar de mentirosos, como nós, dos falsos testemunhos, daqueles que são omissos. Ele foi condenado por falso testemunho, e ele permaneceu calado diante das acusações injustas. E na cruz, ele carregou a nossa culpa, para que nós pudéssemos ser feitos povo da verdade, através do sacrifício perfeito dele. Pela sua morte e por sua ressurreição, não apenas recebemos o perdão pelas mentiras passadas, mas também somos capacitados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, a viver de uma maneira íntegra e a falar com amor e com fidelidade. No fim da história, Apocalipse 21, 27, nos diz que jamais entrará na cidade santa coisa alguma impura, nem o que pratica abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O céu será um lugar onde a verdade reina para sempre. E viver em verdade agora é antecipar a realidade eterna. Portanto, o chamado de Êxodo 20:16 para todos nós, na verdade é um chamado para seguir a Cristo. E seguir a Cristo é muito mais do que evitar a mentira, é ser uma testemunha fiel, é ser alguém que mesmo com custo pessoal,
proclama e vive a verdade, nada além da verdade. Para quê? Para o engrandecimento próprio? Para o louvor de semelhantes como nós? Não, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, para que, diante daquilo que nós ouvimos nessa noite, nós reconheçamos que nós temos falhado neste mandamento, mas quando talvez cair a culpa, cair o medo, o desespero, lembre-se de Cristo, aquele que foi crucificado para que nós pudéssemos viver a verdade, porque Ele é a verdade e nós fomos enxertados na videira que é Ele mesmo, nós agora somos ramos que precisam dar frutos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.